O deputado federal do PL do Paraná, o Felipe Barros, ainda não teve a conexão conosco. A gente está com um probleminha para resolver essa conexão, mas o Fábio Stabile já está conosco. Fábio, seja bem-vindo, boa tarde. Acho que eu estou sem seu áudio. Boa tarde, testando agora. Agora sim. Bom, isso me permite perguntar se eu realmente pronunciei seu sobrenome de forma correta. Sim, Fábio Stabile, corretíssimo. Tá bom, então. Stabile, me conta, até que o deputado chegue conosco, qual é a sua opinião exatamente? Porque esse não é um tema tão simples. Não é exatamente só contra e a favor, porque ainda, obviamente, há dúvidas de qual será a gestão de Elon Musk à frente do Twitter. Até porque também boa parte das críticas que se faz poderia ser feita de sinais trocados à atual gestão do Twitter em relação à moderação de conteúdo para um lado e para o outro. Qual é a sua posição, Fábio? Olha, é algo novo, a gente vai ter que aprender com essa situação e entender. Vamos pensar o que o Musk informou ao Conselho de Diretores, né? Ele fez 4 afirmações. Primeiro, que ele acha que a liberdade de expressão é um dos princípios da democracia, isso tem sido falado bastante. Segundo, que ele vai combater bots e spam, né? A gente sabe que as redes sociais têm um grande problema disso. E no passado a gente viu que nos combates do Twitter e outros, às vezes seguidores perdem, o influenciador perde 2, 3 milhões de seguidores em contas e isso pode gerar atrito. A terceira coisa que ele falou é que ele vai abrir o algoritmo, isso é incrível, mas não é fácil de fazer. E a quarta é que ele vai autenticar as pessoas, você vai poder botar a sua identidade ali e dizer que a conta é sua. É muito cedo para saber. O Elon Musk, sem dúvida, é um homem de negócios, ele não faz simplesmente porque ele acredita na democracia, ele faz por negócio. Mas ele é também ele altera posições bastante rápido. E as críticas que se fazem são pertinentes. Ele tem empresas de um portfólio muito diferente. Ao mesmo tempo, é um dos homens mais ricos do mundo. Ele fez por merecer para estar lá. Vamos lá. Quando ele fala sobre abrir o código da empresa, o que é exatamente isso? O que isso representa na prática hoje do que não temos e que passaremos a ter? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma equação matemática, digamos assim, uma formulinha que vai fazer uma operação. O algoritmo que a gente tem mais curiosidade é aquele que diz, se eu tenho 1000 mensagens para ver, por que eu vi essas 10? Se eu tenho 100 anúncios, por que eu vi esse? Então, esse é o principal algoritmo que o Musk vai tentar abrir. Ele vai tentar explicar como é que, de acordo com suas preferências, você seleciona o que os outros estão fazendo. O algoritmo do Twitter já é um dos mais abertos. Em geral, as empresas são fechadas, mas o Twitter permite acesso aos dados, tem APIs, ele já tem uma certa abertura. Hoje, fora redes pequenas, aqui e ali, ninguém conseguiu abrir isso daí. O que o Musk quer fazer é, eu espero que as pessoas e os governos entendam como é que eu estou moderando, como é que eu estou colocando certas postagens para frente e por que eu estou colocando outras depois. Ou ainda, por que eu estou dizendo que algumas têm que ser suspensas ou têm que ter não monetização e outras não? Fábio Stabile, vamos lá. 2 declarações dele, do Elon Musk, chamam a atenção, porque, de alguma forma, elas vão exatamente ao encontro do que se espera de redes sociais, do que as pessoas tinham na liberdade do dia a dia que elas falavam antes das redes sociais, e as redes sociais amplificaram isso, para o bem e para o mal. Mas, enfim, ele prometeu liberdade de expressão, que é um ganho da sociedade, da humanidade como um todo, e diz que quer autenticar todos os humanos, ou seja, evitar os robôs, coisa que você já mencionou. E ao autenticar, ele vai dar liberdade às pessoas e reconhecimento, porque hoje o Twitter tem um tipo de escolha que só pessoas muito famosas ou que são seguidas por determinado grupo de pessoas, um número de pessoas, acaba tendo aquele tique azulzinho, de alguma forma, se não me engano é azul, enfim, mas está lá, né? Aquilo dá uma certa notoriedade para as pessoas. E não raro as pessoas usam aquilo para dizer que elas são importantes. Eu confesso a você que eu não consigo entender onde uma coisa está ligada à outra. Mas vamos lá. Ele está prometendo 2 coisas que não coadunam com as críticas que ele está recebendo nas redes sociais. A gente está falando de redes sociais, é bom entender o que as redes sociais falam disso. Por que você acha que há essa resistência em relação a ele? Porque a alegação de que é um bilionário, poxa, os donos do Twitter hoje são todos bilionários também. E bilionários que pensam de uma mesma maneira. Ele pode ser sozinho, vai pensar de uma maneira oposta ou não, mas enfim. Por que você acha que está esse tanto de críticas em relação a ele? Olha, a gente vive uma época que as big techs, elas podem ficar bem identificadas com uma personalidade. Vamos pensar aí na Meta com o Mark Zuckerberg, vamos pensar aí na Amazon com Bezos e agora o Tesla com o Musk. Então a gente costuma fazer uma confusão entre a pessoa que se diz dona
e uma indústria, porque o Twitter tem 7.500 funcionários, ele é gigante, ele está em mais de 60 países, ele é muito grande. Aí a gente olha para o Musk e imagina de que o que o Musk quer será aquilo que a empresa vai fazer, e nunca é bem assim. Primeiro que o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg ou outros, eles são apenas um. Então, ele não vai dar conta do debate na Uganda, no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália, cada vez que você der um hashtag Musk, olha isso aqui. Então, ele vai estar olhando lá por cima o que ele quer. Essa visão de liberdade de expressão, ela deve vir de cima. A gente vai entender o que ela significa. Mas talvez a outra crítica é que fica muito mais fácil da gente imaginar que o Twitter é uma pessoa. E aí a gente acha que o Twitter vai funcionar igual o Musk quer. Não pode esquecer, é uma corporação bilionária, com códigos de conduta, conselho de diretores, é uma grande empresa. E o Twitter, em especial, ele tem regras de moderação de conteúdo, que vai aí para a liberdade de expressão, muito claras. Né? Você tem conselhos, você tem processos, você tem dados, você tem práticas, é estruturado. A gente não sabe se o Musk vai conseguir mexer tanto que ele quer, nem que, mesmo que ele queira, ele vai conseguir. Mas, Steib, o problema da moderação de conteúdo não ficou com cores ideológicas por demais? A gente viu, por exemplo, durante a pandemia, que foi dos momentos mais quentes e polêmicos dos últimos anos, o fato de apenas as pessoas citarem a expressão tratamento precoce, aqui eu posso falar, tratamento precoce, você recebia, eu sei porque eu recebi. E eu estava usando a expressão que, como jornalista, se eu não dizer o que é, as pessoas não vão entender o que eu quero dizer. E eu tinha lá e estava postando a opinião de um cientista respeitado a favor e um cientista respeitado contrário. Mas o uso da expressão, o algoritmo foi lá e vetou. E me mandou um recado, inclusive. Isso aconteceu comigo, mas isso aconteceu com muita gente. Daí eu tenho um problema que essa moderação, ela parece, digamos, preocupada com a melhor conduta dos conteúdos, mas não necessariamente. Eu costumo dizer que o algoritmo não pensa, ele calcula, ele é completamente estúpido. Você põe palavras que ele pode fazer e as que não. Ele não julga. Então, o pensar humano, essa é a capacidade, o livre-arbítrio humano, que é a grande diferença, né? Você percebe que eu usei a expressão tratamento precoce, não porque eu estou criticando apenas ou porque eu estou recomendando, até porque eu nem posso fazer. Seria exercício legal da medicina. Mas, enfim, era um debate que um jornalista tem que fazer. É da minha natureza, a natureza do meu trabalho. E aí o algoritmo vai lá e me barra. E me barra porque alguém colocou que isso não poderia ser citado, o que também é uma intervenção na liberdade de expressão. O Elon Musk está prometendo justamente isso, esta liberdade maior. Isso não é um avanço perto do que nós temos na moderação do atual Twitter, que parte do mundo progressista adora e acha que é o modelo de conduta da espécie humana? Esse é um bom tema. Vamos quebrar ele em dois. Eu vou chegar ali no tratamento, né, precoce. Mas grande parte, talvez 90% da moderação, são conteúdos que todos nós concordamos em vários países em tirar. Quantas vezes você viu uma foto, né, de um estupro de menor numa rede social? Quantas vezes você viu um boi aberto? Essas imagens, elas são subidas para os usuários, mas elas são tiradas por moderação de conteúdo. Tem outras coisas, por exemplo, como propriedade intelectual. Você sobe um vídeo aqui da Jovem Pan e aí o outro sobe e você vai tirar por causa daquilo. Então, 90% da moderação, elas são em regras que a gente concorda, a gente não pode esquecer disso. Agora, sempre que a gente fala em sociedade, a gente vai falar onde é que a gente desenha a linha naqueles 10%, e o tratamento precoce vai por aí. Uhum. Quando e quem vai dizer se tratamento precoce pode estar e não pode estar? E aí a gente tem que lembrar duas características do mercado que a gente tem. Primeiro, que ele é setor privado, né? A gente tem ali a Constituição falando sobre liberdade econômica. O que ela vai falar? Deixa a empresa decidir. A moderação de conteúdo vai ter dois elementos. Um, o que a empresa quer, e o outro, o que a lei manda. Eu não posso deixar o Comando Vermelho ter um canal de Twitter. Eu não posso, né, ter uma agência de aborto, ter uma conta de Twitter. Isso daí, a lei não permite. Agora, no que a lei não permite e a empresa decide, ali a gente começa a ter discussões. A lei vai avançando, temos aí debates legislativos que vão tratar sobre isso, seja de infração de multa de trânsito, um PL recente, seja sobre saúde, e com certeza a sociedade e líderes discutem sobre isso. O que o Musk pode fazer? Nesses 10% que são das políticas da empresa, ele pode falar, olha, eu acho que aqui eu vou botar a linha um pouco mais, deixa mais debate porque eu não vejo tanto perigo. Só que depende do país que ele está operando. Na Alemanha, por exemplo, não pode discurso sobre nazismo. Aquele debate que a gente teve aqui com o Monark sobre o partido nazista, sim, não poderia acontecer na Alemanha porque a lei lá não permite. Tem coisas que o Brasil não permite. Classificação indicativa, por exemplo, é uma característica nossa aqui.
Então, nesse caso de tratamento, eu acho que a gente pega um caso que é polêmico e que realmente a entrada do Musk pode significar um avanço para aqueles que defendem que possa se falar mais, ou pode significar um retrocesso para aqueles que entendem que tem que falar menos, mas essa moderação ela é pequenininha. Importa muito para as eleições, para a sociedade, sim, mas para a política de moderação, a gente não pode esquecer aquele 90% que tira coisas que todo mundo acha nefastas da internet todo dia. Não, só um último questionamento a você. Óbvio que ninguém está pretendendo aqui liberar, pela lógica da liberdade de expressão, que o estuprador vá lá e faça campanhas sobre estupro. Óbvio, isso aqui é uma questão, é um valor social, as pessoas não aceitam isso. Aliás, isso não é aceito nem dentro de presídios, só para você ter uma ideia, né? Imagina só, tanto que eles têm cela especial, para quem começa no jornalismo e vai cobrir polícia, aprende isso logo no começo. Mas eu estou falando de questões que, por exemplo, a sociedade não tinha certeza, porque eu falo dessa questão da pandemia, porque isso foi muito notável, foi muito percebido, e chamou a atenção porque... A gente não tem até hoje, nós estamos em 2022, as certezas sobre o que foi a pandemia, sobre o que foi o Covid, o que é o vírus exatamente, porque a gente está vendo novidades do vírus, todo dia sai alguma informação nova. A gente teve vacinas, sim, que foram atenuantes, mas elas estão longe de ser exatamente a solução de todos os problemas, mas foram atenuantes gigantescos, essa é a realidade que nós temos de voltar às liberdades que tínhamos antes da pandemia. Mas eu imagino assim, um assunto como esse, um grupo pegou e tomou conta e falou, essa é a verdade e aquilo é mentira. O que ofende a ciência, que é feita de tese e antítese para se chegar numa síntese, como você conhece muito bem. Esse tipo de coisa foi tudo indicava a crer que ali você tinha realmente uma moderação ideológica ou partidária, ou seja lá o que for. Quando o Elon Musk fala, eu preciso de mais... Aliás, ele usou uma expressão dias atrás, menos democracia e mais liberdade de expressão. Eu não sei exatamente o que ele estava dizendo com isso, porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Esse tipo de coisa a gente vai ter novidade, ele vai impor isso à nova gestão do Twitter, dizendo, olha... Isso precisa ser discutido, então isso vai estar liberado. Claro, o que é obviamente um problema e proibido nos países, como você citou a questão da Alemanha, tudo bem, mas as outras coisas podem ser discutidas, até porque ninguém tem certeza sobre isso, então o debate vem justamente, é assim que a sociedade avança sobre coisas desconhecidas, ela debate, não é? Sim, e tem debates que não representam um perigo à sociedade. Vamos falar de terraplanismo. Quem quer defender que a Terra é plana não causa um dano à coletividade. Né? Você pode discordar, mas é um debate. Se alguém quer dar atenção a isso, não é problema. Talvez a discussão aqui seja quando nem a lei, nem os stakeholders, nem os parceiros têm uma convergência sobre o que é, alguém vai bater o martelo. E a questão é, quem é esse alguém? Os governos vão falar o seguinte, o martelo é meu, aqui vale aquilo que a lei diz. O setor privado vai falar, aqui vale aquilo que eu acho. E vai haver um conflito. Eu acho que a crise do Covid, a gente viu exatamente isso daí colocando, e talvez sejam esses debates que levam a sociedade para frente. Vamos imaginar, por exemplo, 30 anos atrás, se a gente fosse discutir união homoafetiva, facilmente você teria um debate de que não é ilícito, porque não pode. Hoje você tem um debate de que é lícito, deve-se. Então, eu acho que o tratamento precoce, eu acho que ele ensina a sociedade de que, atenção, e a gente está entendendo para onde é que a gente quer ir. Ter o Elon Musk ali na cadeira mostra de que a gente tem alguém disposto a rever essas regras. O que ele vai fazer com isso ainda é uma incógnita. Fábio Staiber, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Infelizmente, o deputado Felipe Barros não conseguiu conectar, não deu para fazer o debate, mas agradeço a gentileza de nos atender. Fábio, boa tarde a você, hein? Agradeço muito o convite.